Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Emerson Lima e hoje, né, galera, eu vou falar para vocês aí sobre a minha experiência, né, da minha primeira viagem, né, e meus perrengues, né. Que vai começar aqui pela minha maior dúvida, né, galera, que eu tinha, né, antes de eu pegar a primeira vez a estrada, né, para viajar na verdade, a minha primeira viagem foi de Santa Catarina, Itajaí, Santa Catarina, para o Ceará, né, galera? Juazeiro do Norte. Então, minha curiosidade, né, que eu ficava pensando assim, era como que eu iria conseguir chegar, né, mesmo com GPS, né, porque eu sabia que o caminho era muito longe, né, e como eu tinha vindo a primeira vez para São Paulo de ônibus, né, eu lembro que eram muitas estradas, muitos caminhos que o ônibus pegava, ia lá, entrava aqui, saía ali, e passava numa cidade, passava em outra, e eu ficava matutando, né, galera? Eu acredito que toda pessoa que vai fazer a primeira viagem ainda, né, ou que já fez a primeira viagem antes dele fazer, ele ficava matutando, né, galera? Aquilo na mente, né? Como que ele iria conseguir chegar na cidade dele, né? Então, mesmo com GPS, né? Eu, na época, já tinha GPS, eu já tinha meu GPS, né? Mas eu ficava pensando, de, cara, tem lugares que o GPS não pega, né? Que eu ouvi falar que o GPS não pega. Eu vou me perder. O caminho é muito longe, né? Porque era 3 dias de viagem, né, galera? Então, minha maior dúvida, né? Era sobre isso, né? Eu ficava pensando assim na minha cabeça. Como que eu vou chegar, né, no meu destino, né? Mas aquela curiosidade, né? E aquela vontade enorme, né? De fazer a viagem, né? Minha primeira viagem de carro, né? Era muito maior do que essa curiosidade, essa dúvida que eu tinha, né? Então, quando eu peguei a estrada, eu vi que não era tão difícil assim como eu pensava, né? Então eu vi que era muito fácil, né? E isso era uma das minhas dificuldades, né? Um dos meus pensamentos, né? Que eu acredito que toda pessoa que já viajou, né? Antes dele fazer a primeira viagem, ele pensava também mais ou menos assim, né? E meu e um dos perrengues que eu passei, na verdade, né? Foi quando eu cheguei para me procurar uma pousada, né, galera, para me dormir. Né? Eu não sabia como, eu nunca tinha dormido em hotel, em pousada, nada, né? Então a gente fica naquela, sabe, sei lá, naquela dúvida, a gente via aquelas pousadas na beira da BR e a gente ficava com aquele receio, com aquele medo, né? Então, enfim, a gente conseguimos achar uma pousada pra gente dormir, uma cidadezinha chamada Caratinga, Minas Gerais, né? Aqui em São Paulo, galera, quando a gente chegou aqui em São Paulo de Santa Catarina, a gente dormiu na casa dos meus irmãos, né? Então, não teve pousada, né? Então, a gente foi ter pousada quando a gente saiu daqui de São Paulo para ir para o Nordeste, né? Então, a pousada que a gente, a primeira pousada que a gente parou, nessa época foi eu e meu compadre, né? Foi na cidadezinha de Caratinga, Minas Gerais, né? Então, se eu não me engano, o nome do hotel era até também Hotel Caratinga, se eu não me engano. Né? Ficava bem ali na beira da BR. Então, a gente ficou naquela aflição, né, galera? Na verdade, eu não consegui nem dormir, porque não tinha, a pousada não tinha estacionamento, né? O carro ficava na rua, né? Mas eles falaram, não, mas tem segurança 24 horas, né? O posto fica aberto e tal. Mas mesmo assim eu não consegui dormir, né, galera? Então foi um dos perrengues aí que eu tive, né? Porque eu sempre fui assim uma pessoa humilde, né? Então meu desenrolar, né, para me chegar no local e para falar de dormida, né, para mim, mesmo sendo em hotel, então, querendo ou não, eu tinha vergonha, né, galera? Mas aí a gente conseguiu chegar nessa pousada, né, e fiquemos por lá, né, e aí, quando foi 3 horas da manhã, galera, eu acordei assim, entre aspas, né, galera, porque eu nem dormi, né, fiquei só assim, fechava o olho e abria, fechava o olho e abria. Então, na verdade, eu nem consegui dormir, né? Quando foi 3 horas da manhã, nós resolvemos pegar a estrada, né, galera? Então, tudo escuro, eu não conhecia a estrada, né? Eu acho que isso é uma grande besteira, né? A pessoa fazer isso aí. Hoje em dia eu não faço mais, né? Pegar a estrada de madrugada e com aquela pressa para chegar, né? Então,
saímos da pousada 3 horas da manhã. E aí nós chinelei, né? Pra continuar a viagem. Quando eu tava chegando, galera, eu acho que próximo da cidade de Teoflotônio, tem um local lá que quem viaja sabe, né? É um local que tem palmeira de um lado, umas palmeiras, um lugar bonito, galera. Palmeira de um lado e palmeira de outro, né? E tem, assim, nessa avenida, que é a continuação da BR, tem vários quebra-mola. Então eu vinha a uns 120, galera, quilômetros por hora, né? Eu e meu compadre dormindo aqui no banco passageiro, né? Que era de madrugada e eu dirigindo, né? Quando eu vinha, galera, a uns 120 km por hora, que eu cheguei nesse local, eu não sei o nome da cidade, dessa cidadezinha. Mas se alguém souber, deixa nos comentários aí pra mim, tá bom, galera? Eu não lembro mais, me recordo o nome da cidadezinha. Então eu vinha a 120, quando de repente, a uns 200 metros assim na minha frente, assim, eu avistei o quebra-mola meio apagado. Ele não tava com a sinalização boa, né? Porque ali, aquele local ali, tem época que a sinalização tá boa, né? Eles renovam, né? E tem época que, como já tá muito gasto, os caminhões passam muito e tal, acaba que come a tinta do asfalto, né? Eles pintam o quebra-mola. Então tava quase sem sinalização, galera. Então quando eu avistei a 200 km na minha frente, aquele quebra-mola, eu dei uma brecada assim no carro, mas aí não deu para segurar muita coisa não. Eu ainda passei em cima desse quebra-mola a uns 100 km por hora. Aí meu compadre que tava no banco passageiro, ele bateu a cabeça no teto, galera, e acordou atordoado. Aí eu fiquei naquela preocupação, eu digo, meu Deus do céu, quer ver que agora eu quebrei o carro e agora nós tá enrascado aqui agora, hein? Longe de casa. Aí me veio a preocupação, né, galera? Aí encostei o carro no acostamento, e isso o carro ainda continuou ligado, né? Ele não, aparentemente não apareceu nenhum problema, né? Então eu olhei por debaixo, né? Eu verifiquei se tinha algum vazamento de óleo, algum problema, né? Então graças a Deus vi que não tinha, né? Então eu vi que o carro estava aparentemente normal. Então eu falei, então dá para continuar a viagem, né? Mas amassou, galera, o fundo do carro ali onde pega aquele chama caixa de ar, né? Ele deu uma amassada, né? Você vê que a lapada foi seca mesmo. Mas como meu carro, é porque nessa primeira viagem minha, meu carro ele era rebaixado, né? Então, eu acho que livrou bastante ainda foi isso, né? Porque como ele bateu, ele meio que saiu deslizando em cima do quebra-mola, né? Não sei se ajudou ou atrapalhou, não sei na verdade, né? Então, amassou um pouco ali a caixa de ar, né? Mas aí aparentemente estava normal e a gente conseguiu seguir viagem, né? E aí de lá para cá meu compadre ele não conseguiu mais dormir, né? Ficou meio com medo. Então, galera, eu aconselho assim, quem for fazer principalmente a primeira viagem, né? Que não saia de madrugada, quando você parar numa pousada no hotel, espera o dia amanhecer, né? Pelo menos umas 6 horas da manhã que o dia amanheça, né? Para você poder seguir viagem, porque daí você vai ter uma visibilidade melhor, né? Então foi uma das aprendizagens que eu tinha, né? Outro perrengue que eu tive também foi na questão de ultrapassagem, né? Eu inventei de ultrapassar uma carreta numa descida, né? Quando a carreta ela estava embalada numa descida. E meu carro 1.0, ele não tinha velocidade suficiente para poder ultrapassar a carreta, né? E aí eu comecei a ultrapassar e a curva foi chegando perto, a curva foi chegando perto. E eu não desisti da ultrapassagem, galera. Aí vocês acreditam que eu ultrapassei essa carreta na curva. O carreteiro deu umas buzinadas, né? Meio que me xingando, né? Por conta disso, né? Porque se viesse um carro na outra mão, o acidente tava feito, né, galera? Então foi outro perrengue aí que eu passei, né? Nessa viagem. E serviu de experiência, né? Eu, a minha sorte é que não veio nenhum carro, nem outra carreta na outra mão. Que se tivesse vindo, o acidente tinha acontecido, né? Então é isso, galera. É a gente ter cautela, né? Nessas viagens, porque de tudo pode acontecer, né? Como eu falo, né? Foi meus perrengues aí da primeira viagem. Hoje em dia, quando eu viajo, já
tenho um conhecimento bom, né? Então já sei, eu já mantenho uma distância boa das carretas, né? Para não ficar muito próximo dela, né? Então eu já verifico bastante antes de fazer uma ultrapassagem, né? Quando eu paro em pousada, né? Eu espero amanhecer o dia para poder estar fazendo viagem. Então, todas essas coisas faz diferença, né, galera, numa viagem, né? Graças a Deus não chegou a acontecer nada de pior, né? Nem comigo, nem com meu compadre, né? Na primeira viagem, consegui chegar lá em paz, mas é, foi a gente foi imprudente, né? Na verdade, a gente não, na verdade eu, né? Fui imprudente, né? De certa forma, né? Mas não porque a gente queira, né? Falta de experiência, né, galera? Mas hoje eu já sei me desviar muito bem disso aí. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje era isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.